bem verdade que nem todo mundo ama matemática, né? Mas não podemos negar que a matemática está inserida em nosso cotidiano e que sem ela não iríamos muito longe. E isso não foge à regra quando estamos aprendendo a programar. Muito do que fazemos em um programa se baseia no processamento de dados numéricos, cálculo de novos valores, entre outros. Sendo assim, nesta aula irei te apresentar como fazer operações aritméticas em JavaScript utilizando os operadores aritméticos. Mas aí você me pergunta, então, Manuel, quais são as operações aritméticas que iremos ver? E eu vou te apresentar as seguintes operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e módulo. Mas antes de apresentar a sintaxe de cada uma delas, vou te mostrar onde podemos encontrar algumas delas em um sistema de e-commerce. De volta ao nosso exemplo, é fácil perceber que a adição foi aplicada ao valor total da compra, representado pela soma dos valores de todos os produtos. No caso da subtração, ela poderia ser aplicada caso houvesse um desconto. Então, teria uma subtração no valor do subtotal. Já a multiplicação aparece ao calcular o valor dos dois itens. Como são dois itens, o preço dos dois itens é a multiplicação por 2 do preço da unidade. E temos a divisão na forma de pagamento, ao optar pelo pagamento parcelado. Os operadores aritméticos eles são justamente aqueles operadores que usamos quando queremos realizar operações aritméticas básicas, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão e o módulo. Então vamos lá conhecer cada operação dessa. O operador de adição ele produz a soma dos operadores numéricos, a concatenação de strings ou até mesmo a operação com booleans. No primeiro exemplo, temos o caso mais básico, que é a soma de dois números, resultando em um novo número. Em seguida, vemos a soma de um boolean com número. No caso, o true é representado por 1, então soma-se 1 a 169, resultando 170. E também temos a adição de dois booleans, né? No caso, o true representado por 1 mais false, que representa 0, 1 mais 0 igual a 1. E temos também a concatenação, né? Que já apresentamos em aulas passadas. No caso mais básico, com a concatenação de strings, no caso, tênis mais Adidas, concatenado fica tênis Adidas. Temos também agora a concatenação de string mais boolean, que no caso vai converter o valor true de boolean para um string e somar a string tênis. E também temos o valor numérico 169, que será convertido em um string para se somar a string tênis. O operador de subtração subtrai os dois operandos, seja ele números ou booleans, produzindo sua diferença. Veja os exemplos. Alguns exemplos aí talvez você nunca use na vida, por exemplo, subtração de um número e um boolean. Mas eu quis te apresentar para você saber como JavaScript funciona na conversão de tipos. O operador de multiplicação vai produzir o produto dos operandos. Veja os exemplos abaixo. Só ressaltando aqui, o boolean, true, representa 1. Então, a multiplicação dele por um número vai ser o próprio número. Já o operador de divisão produz o quociente de seus operandos, onde o operando da esquerda é o dividendo e o operando da direita é o divisor. Veja os exemplos. Temos agora o operador de exponenciação, e ele retorna o resultado do primeiro operando elevado ao segundo operando. Vale ressaltar aqui que o valor falso ele representa 0. Então, todo número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Por fim, temos o módulo, ou então restante. E esse operador retorna o resto da divisão em números inteiros do número da esquerda pelo número da direita. Você pode ler essa expressão 10 módulo 3 da seguinte forma: quantas vezes 3 cabe dentro de 10? Ou seja, cabe 3 vezes e sobra 1. Ou seja, o resultado do módulo é 1. Nos outros exemplos temos 10 módulo true. No caso seria 10 módulo 1. Então, como 1 cabe 10 vezes e não tem resto, o resultado é 0. Em computação, muitas vezes queremos saber se o número é par ou se ele é ímpar. E para isso, utilizamos esse operador módulo. Mas como assim, Manuel? Como fazemos isso de fato? Por exemplo, se eu quero saber se o número 10 ele é par, eu faço 10 módulo 2, beleza? Se o resto for 0, o número é par. Se o resto for 1, o número é ímpar. Tudo bem? Entendido? Agora vamos falar sobre precedência de operadores. A precedência de operadores determina a ordem em que os operandos são processados. No caso, os operadores com maior precedência são processados primeiros. Veja esse simples exemplo. O operador de multiplicação tem maior precedência que o operador de adição e, por isso, será executado primeiro. A precedência dos operadores aritméticos em JavaScript segue as mesmas regrinhas matemáticas, mas caso você queira mais informações sobre a sequência de procedência, acesse o link no canto do slide.
Agora vamos ver como podemos usar esses operadores aritméticos no nosso exemplo do banco. De volta ao banco, as coisas estão caminhando e o gerente agora te pediu para calcular o montante que será pago por um cliente, de acordo com o valor emprestado e o tempo a se pagar. Então você precisa saber que o montante é igual ao valor emprestado, o valor de empréstimo, mais os juros que será pago sobre esse valor de empréstimo. Beleza? Daí você deve estar se perguntando, como vamos calcular esses juros? Para te ajudar, eu vou disponibilizar aqui a fórmula de juros simples, que é o que vamos utilizar. Então, vamos lá. Os juros vai ser igual ao valor do empréstimo multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo, que no caso seria em anos. Então, vamos utilizar número de anos. Pronto, aqui temos as duas fórmulas. Então, com os dados que temos até agora, como você calcularia esse montante? Primeiro, você deve calcular o valor dos juros. Então, o que é que você faria? Criaria uma variável chamada juros, pegaria o valor do empréstimo do cliente Manuel, que no caso foi de 150 mil, multiplicaria pela taxa de juros, que no caso é de 10% ao ano, representado aí por 0,1, e multiplicaria pelo tempo, que no caso foi de 6 anos. Pronto, aqui temos o valor dos juros. Para saber o montante, temos que criar uma variável montante, que será igual ao valor do empréstimo mais os juros calculados anteriormente. Pronto, temos agora o valor do montante. Por fim, vamos exibi-lo. Para exibir, você já sabe, console.log, vamos colocar só uma mensagem, valor do montante, e aqui concatenar com a variável montante. Pronto, arquivo salvo, vamos ver o resultado no browser. Pronto, o valor do montante é 240 mil, ou seja, para um cliente Manuel que pegou 150 mil emprestado, ao final de 6 anos, pagando uma taxa de 10% ao ano, ele terá que desembolsar 240 mil reais.